Determinação lúcida, para mim, quando eu coloquei aí, coloquem aí qual o seu principal traço força, botem aí no comentário. Às vezes eu não vou ler tudo, tá, pessoal? Porque tá passando aqui e eu tenho que ficar antenado e eventualmente eu vou fazer umas olhadas e depois a gente continua. Então, assim, falar de autodeterminação, eu vejo como falar um pouquinho da minha história de vida, sabe? Por isso que eu quis trazer esse tema, porque eu acho que todo mundo tem uma história de autodeterminação, né? E eu queria que vocês colocassem aí qual o seu principal traço força, bota no comentário. Qual o seu principal... Você é bom em quê? Né? Qual a sua fortaleza? Outro que eu queria que vocês colocassem. Qual a sua maior motivação? Né? Se você quiser compartilhar. E um exemplo de algo que você foi determinado e conseguiu realizar. Poxa, o que é que você conseguiu realizar? Né? Então, o que é que você mais fez na sua história de vida? Aquilo que você acha, poxa, isso aqui eu fiz com muita autodeterminação. Isso é super importante. Então, assim, isso são coisas que você já começa a refletir de autoconhecimento. Isso é super importante. E aí a gente começa. O que é uma autodeterminação lúcida? Eu olho para a minha vida, eu vejo vários fatos da minha vida de autodeterminação. Se eu tenho um traço força, um traço forte, é autodeterminação. Às vezes essa autodeterminação não é lúcida, às vezes ela é semi-lúcida e às vezes ela é lúcida. Aí eu vou falar para vocês um pouquinho. E claro que isso rebate na nossa emoção, na nossa saúde emocional. Então, por exemplo, o que é uma autodeterminação? Eu fui pegar no OAS, o que é que significa a autodeterminação? É o ato ou efeito de decidir por si mesmo, livre de escolhas, você que define, livre de escolhas, né? Você define todas as suas escolhas. Existe a heterodeterminação e a autodeterminação. E lucidez, clareza de ideias, de expressão, acuidade para o que é relevante. Né? Perspicácia e precisão. Então a gente junta o efeito de decidir por si mesmo e junta com a clareza de ideias. Né? Então você junta esses dois e aí você pode também relacionar com a saúde emocional, que a condição é o estado de equilíbrio. Na saúde emocional você tem um estado de equilíbrio, não é, que você pode, em alguns momentos, esse equilíbrio oscilar, certo? Então, e aí quando você oscila, você pode rumar para as doenças emocionais ou os transtornos emocionais. E eu descobrindo nas estatísticas, pessoal, pasmem, nós brasileiros temos 86% de algum tipo de transtorno mental. E o Brasil, segundo a OMS, ele é o país de maior incidência de casos de ansiedade. Vê que coisa séria. A nossa população vive ansiosa, vive e além do índice de depressão também é altíssimo no mundo todo. Se eu não me engano, parece que o Brasil também ocupa um patamar elevado. E o que é que isso significa? Como isso reverbera na nossa... doenças psicossomáticas, exatamente, Paulinho. Como é que isso reverbera na nossa vida, né, no nosso cotidiano? Ricardo Monberg, joia, vamos nessa. Hora de aprender mutuamente, como diz Paulinho. A gente aprende, isso é a interassistência. Eu aprendo com vocês e vocês aprendem comigo. Então isso é muito legal, sabe? Então assim, aí a gente fazendo esse cruzamento de autodeterminação, de lucidez, de saúde emocional e doença emocional, a gente, dentro da perspectiva da saúde emocional, a gente pode ir por dois vieses. A dimensão intrapessoal, quer dizer, você, né, o que depende da sua saúde emocional de você, e aí você passa pela sua automotivação, uma vida com significado, né? Assim, como é que você acorda todo dia? Você acorda, poxa, que peso, que dificuldade, né? Ou você acorda motivado? Beleza, Robson, vamos nessa. Renato Holanda, show de bola. E aí, outra pesquisa que eu peguei, eu vou trazer vários números interessantes que eu pesquisei para vocês. A OMS, a nível de automotivação, esse efeito da ansiedade e da depressão naturalmente isso rebate na automotivação, né? E eu descobri, dentro da perspectiva, e o Viktor Frankl, não sei se vocês já ouviram falar, que ele foi o propósito da logoterapia. Ele traz uma informação importante que ele viveu. Depois vocês veem esse livro, Em Busca do Sentido. É um livro excelente. E aí ele traz uma reflexão dizendo assim, que ele pesquisou pessoas em campos de concentração e ele notava que algumas pessoas tinham mais perspectivas de vida, mesmo com aquelas atrocidades, conseguiam resistir mais.
E ele pesquisando viu que as pessoas que tinham uma vocação de vida, uma orientação para alguma missão de vida, essas pessoas conseguiam resistir mais, né? Então, assim, vê o que isso significa para a gente, a automotivação, isso dentro da perspectiva emocional, né? Então, assim, a gente precisa olhar para dentro da gente e ver o que é que nos motiva, e isso com certeza vai ajudar a eliminar ansiedade, depressão e uma série de outras doenças, como meu amigo falou, Paulo Sobral, grande doutor, de doenças psicossomáticas, certo, pessoal? Então, desculpa, nem sempre eu vou estar olhando, porque eu quero aproveitar o máximo para vocês. Eu estou hoje sem o meu apoio de voz aqui, mas vamos lá, à medida que eu for olhando, e aí a gente vai comentando. E aí tem também, dentro dessa perspectiva da relação entre inteligência emocional e saúde emocional, você tem também a dimensão interpessoal, quer dizer, o seu relacionamento com as pessoas. E aí outra pesquisa interessante que eu trouxe, é um pesquisador americano, eu botei isso no meu Insta, identificou que um estudo de 80 anos, ele fez um estudo de 80 anos e percebeu, e aí desde a adolescência, isso é uma característica dos americanos, fazem esses estudos bem longos, desde a adolescência até a velhice. O que é que ele detectou nessas pessoas da velhice? Ele detectou que as pessoas que tinham uma vida melhor, elas conseguiam estabelecer relações saudáveis, conexões úteis, certo? Então, assim, vê como é importante essa nossa disponibilidade de se relacionar. Então, a gente é um ser relacional e a gente precisa ampliar, porque a gente vai crescendo, e hoje em dia a gente está vendo uma sociedade muito polarizada e perdendo as oportunidades de interação. Por isso que essa diversidade é fundamental. Então, assim, nessa saúde emocional, a minha automotivação e os meus relacionamentos são fundamentais para que eu tenha um equilíbrio, né? E aí começando o nosso tema, o que é que a gente pode fazer na perspectiva da autodeterminação? Você olhar para a sua vida, para você, os passos de lucidez que você fez, né, que você tomou. Que passos eu tomei? Aí vamos supor, eu vou puxar para o meu caso. Aí vocês analisam o caso de vocês. Por exemplo, eu comecei, eu tive questões de empreendedorismo. Eu tive, por 3 vezes eu busquei, tive um empreendedorismo na área de educação, com treinamentos em tecnologia, isso lá nos anos 2000, e deu muito certo durante 3 anos e bombou o meu curso. Depois eu tive uma tentativa na área de condomínios, né, e novamente sempre na docência, e aí durante um tempo foi mais outros aprendizados, e depois aí eu enveredei na parte de concurso, isso na questão profissional. Se eu for olhar na questão esportiva, eu sempre curti muito corridas de longa distância, maratonas, no surf. Então cada área que você vai analisando da sua vida, você vai vendo, poxa, essa decisão que eu tomei foi lúcida ou não foi lúcida? Por exemplo, lá no meu empreendimento, eu tomei uma decisão, eu estava sabendo, estava pesando os prós e os contras, em que estava reverberando na minha vida. Então a gente precisa, pessoal, refletir muito nas nossas decisões. Claro que minha grande mãe, vamos lá, dona Marli, aproveita aí, é um prazer que a senhora esteja aqui. Então, e aí eu trago essas dicas para que a gente possa refletir nessas nossas tomadas de decisão, se elas são lúcidas ou não são lúcidas. Às vezes a gente pensa que é lúcida, pessoal, mas se a gente olhar os detalhes, a gente teve algum impacto que não foi da melhor forma. Claro que a gente erra e a vida a gente não tem manual, e a gente vai nesse processo. Então, primeira dica, anotem não, que depois vocês vão fazer o download no meu site, na minha página. Então vocês vão acessar o Instagram e lá na minha bio tem um link que vocês vão acessar. Então, primeiro passo, analisar os efeitos da autodeterminação. Os impactos da sua autodeterminação. Em você, que impactos teve isso em você, na sua vida? Né? Eu costumo dizer o seguinte, nas suas atividades você está bem de saúde, você exagerou nas suas atividades físicas? Então, se você exagerou, isso não foi uma autodeterminação lúcida. Você foi na tora, como a gente diz, mas os resultados não foram de uma pessoa lúcida que pesou os prós e os contras. Isso numa atividade física. Isso você na empresa, ou você no seu trabalho, na sua saúde, enfim, todos esses ramos. Então, primeira coisa, analisar os efeitos em você, nas pessoas ao seu redor. Isso é outra característica super importante, né? Porque, como eu falei um pouquinho antes, a gente se relaciona.
E a gente, quando tem família, tem esposo, tem namorado, né, a gente, qualquer tipo de relacionamento, a gente precisa analisar esses impactos. Então eu trago até uma frase de Gandhi, né? Que como a gente é um ser relacional, o Cortella também fala isso, né? Quem não vive para servir, não serve para viver. Vê que frase importante, né? Então, se eu tomo uma decisão, que essa decisão eu não só peso, eu não percebo as pessoas, essa não é uma autodeterminação lúcida, certo? Então vai a primeira reflexão. Outra ainda dentro dessa questão dos efeitos de analisar a autodeterminação. Pessoal, a gente pode combinar assim, ó, lá para o final, se vocês quiserem eu vou tentar terminar em tempo, e aí vocês podem colocar dúvidas, e aí eu respondo com o maior prazer, certo? Ainda dentro de analisar os efeitos. Analisa, às vezes a gente não tem a lucidez naquela hora, mas você vai ver esses efeitos com uma semana depois, com um mês depois, com 6 meses depois. Então você, depois de um tempo, você vai ver se aquela sua decisão foi lúcida ou não, os impactos daquela sua decisão, né? Então, outra questão para você analisar. Às vezes a gente está no calor da emoção e não consegue ter o discernimento, porque as emoções misturam, né? E a gente não consegue ter esse discernimento se aquela decisão foi acertada ou não. Eu vejo na minha vida algumas decisões acertadas, outras não, né? Por exemplo, a decisão de buscar um autoconhecimento há 10 anos atrás, né? Quando eu percebo, eu disse, poxa, foi uma decisão correta. E dessa decisão eu investi, eu escrevi verbetes de uma enciclopédia, eu respondi, tem até, eu trouxe aqui um caderninho aqui, ó. Não dá para vocês verem direito, mas isso aqui é um livro que tem 2.000 perguntas, não dá para ver as notas aqui, ó. Mas tem umas notas que eu saio fazendo a pergunta e saio anotando. Eu fiz isso aqui 2 vezes e ainda preciso fazer outra vez. Que à medida que a gente vai analisando, refletindo nas nossas decisões, e esse livro ele traz sobre várias áreas da vida, a área da sexualidade, a área das relações, a área da minha emoção, a área do meu corpo e várias outras. Inês, que bom, Inês, que você está aqui. Muito bom, legal, prazer. Minha grande gestora, minha grande chefa, uma pessoa que eu tenho muita estima e gosto bastante dela. E aí, pessoal, veja, aí nessa perspectiva, uma semana depois, um mês depois, 6 meses depois, como é que eu tenho como é que eu analiso, como é que eu faço o balanço dessa minha autodeterminação? Então, como eu estava falando, para mim o autoconhecimento foi uma determinação muito lúcida e que até hoje eu colho resultados. Eu noto que depois de 10 anos eu tenho me sentido uma pessoa muito melhor. Só que isso não é fácil, é a lei do maior esforço e a gente precisa, depois eu dou o nome, Renato, é um conscienciograma. Conscienciograma existem vários livros, mas esse é dentro da perspectiva da conscienciologia, e aí a gente responde isso dentro de um paradigma específico, tá? Mas é conscienciograma o nome dele, que é grama de metria, né? E a consciência, a metria da própria pessoa. Como é que você se mede? Obrigado, Inês. Vamos lá. Então, primeira dica, analise os efeitos da sua autodeterminação, certo? Segunda dica, lembrando para quem está chegando agora que a gente vai colocar, não precisa vocês anotarem, se quiser fiquem à vontade, mas já está download, eu criei um mapa mental com muito carinho para que vocês possam, vez por outra, revisar esse assunto. Então, segunda coisa super importante, cuidado com a zona de sombra. O que é essa zona de sombra? Assim, ó, isso eu tenho até ressentimento desde maio para cá, eu tenho enveredado no trabalho, além do trabalho da prefeitura, a produção do curso, né, que eu estou fazendo, o IE para todos, IE em ação. E aí isso de lá para cá eu fiz 2 cursos, em 4 meses eu fiz muitas coisas, e isso me sobrecarregou bastante, e aí eu começo a ver as várias áreas da minha vida precisando dar uma ajustada, sabe, seja no relacionamento, seja com os meus filhos, que aí existem alguns momentos da nossa vida que a gente vai entrar, sim, em alguma sobrecarga. Mas isso não pode durar muito tempo, porque senão a gente começa a entrar nessa zona de sombra. E o que é essa zona de sombra? Um desequilíbrio das áreas. Não sei se vocês já viram aqueles mapas, no mapa mental eu coloco isso, aqueles mapas da área da vida. E nessa área da vida, você tem as várias áreas, feito um mapa, um gráfico, né, redondinho, e aí você vai, nas várias áreas da vida, você começa a ficar em uma determinada área negativa. Sei lá, você está trabalhando muito e a sua saúde você está deixando para lá. Você está trabalhando muito e os seus relacionamentos, os seus filhos.
Então eu até visto a carapuça em alguns momentos nisso aí, porque algumas autodeterminações a gente tem que só pesar novamente, tem que olhar, porque senão isso é um meio passo para você pegar uma depressão, para você pegar... Teve outro dia que eu estava trabalhando até mais tarde, e aí chega eu sentir uma tontura assim, eu disse, opa, pera lá, tá na hora de parar. Mas não precisa chegar nesse ponto, né? Mas aí isso vai a dica. Aí você tem os atenuantes e os agravantes. Por exemplo, eu estou fazendo a coisa para ajudar as pessoas, né? Então isso, a minha autodeterminação lúcida tá o quê? Para ajudar as pessoas, tá para me ajudar. Aí eu atendo alguns critérios, mas e a minha saúde? Então é uma questão, pessoal, é um desafio esse equilíbrio, mas a gente tem que buscar esse equilíbrio. Então cuidado, segunda dica, cuidado na zona de sombra, o desequilíbrio das áreas, os prejuízos emocionais, os transtornos mentais, isso pode ser meio caminho para um transtorno mental, né, seja uma ansiedade, uma depressão, e aí os índices estão alarmantes, né, por isso que eu quero também, com a psicologia, ajudar as pessoas nesse sentido, né. Então a segunda dica é essa, cuidado com a zona de sombra. Terceira dica, identifique os limites e busque não ultrapassá-los, né? Para a autodeterminação lúcida, você identificar que limites, vamos lá, Cracrá, Eduardo, equilíbrio sempre, exatamente, a gente não pode, eu vou dar umas lidinhas aqui algumas vezes, Inês, o equilíbrio eu penso que para mim é um dos maiores desafios, porque como eu tenho muita autodeterminação, às vezes você exagera numa área e deixa uma outra pendente, né? Então nessa vida eu acho que isso vai ser um grande desafio para mim. Eu já melhorei bastante, mas noto que ainda preciso melhorar. E aí eu vou falar já de uma dica dos feedbacks, dos amigos, das pessoas, a gente não ser reativo. E aí já eu chego nessa outra dica para vocês. Que mais? Somos humanos. A autoaceitação é fundamental, perfeito, e é para todos. A gente muitas vezes tem que sim autoaceitar, reconhecer, não se chicotear, porque às vezes a gente, na nossa cultura, é uma cultura muito, que eu chamo negativista, e tudo danda, e tudo a gente bota para baixo. Então a gente não precisa, é uma tradição até religiosa da gente se autopenalizar. Então a gente tem que buscar se libertar dessa autoflagelamento, né? A virtude está no meio das coisas, exatamente, Paulinho. É isso que é a virtude e o desafio, né, pra gente. E aí, assim, nesse cuidado, nessa terceira dica, cuidado para não ultrapassar os limites, a gente tem que ter muito cuidado nesse limiar que é muito, às vezes, difícil entre persistência, resiliência, teimosia, né? Às vezes você está pensando que você está sendo persistente e você está sendo teimoso, não é verdade? Quem concorda com isso, dá um okzinho aí, só para eu ver se isso... Clínio, olha aí, Clínio, grande representante da categoria. Então assim, ó, dá uma dica se vocês concordam comigo isso aí. Isso acontece com vocês, às vezes você está pensando que você está sendo persistente e você está sendo teimoso, né? Se vocês concordam, não me deixe só, porque em alguns momentos eu vejo isso, né? A gente confunde, pensando, não, eu vou, isso vai acontecer, Fabiana está junto comigo. Quem mais? Renata, Silvia, beleza, Silvia, é verdade, olha aí. Tá aparecendo mais gente, Marcília, Luciana Neri, muito bem, Luciana, grande companheira. Essa linha é muito tênue, é verdade. Aí o que é que a gente pode diferenciar dessa linha tênue, né? Eu vou falar para vocês aqui um pouquinho. Ó, primeira coisa, a persistência é a qualidade de uma... Aí isso já vai ajudar vocês, a gente, na próxima, a gente identificar, mas... O que é que vai diferenciar um pouquinho da teimosia da persistência? A teimosia é uma obstinação excessiva, um capricho. Às vezes você vai por capricho, não, eu vou sim, isso aqui, oxe, que é isso, eu vou de todo jeito. E aí você começa a desviar daquele foco, né? Ó, o meu negocinho aqui está começando a... Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui no meu 3M aqui, agora. Eu peguei uma fita crepe aqui da prancha de surf e botei aqui. Eu espero que em breve eu possa ter um estúdio mais decente. Vamos lá. Então, ó, voltando, teimosia. Os teimosos são difíceis de mudarem a opinião. Isso é uma coisa séria. O cara teimoso, não, eu tô e vai. E é difícil de mudar de opinião. Os teimosos, muitas coisas dando errado e as pessoas dando feedback, exaure as energias, o cara tá lá e tá cansado, né? Só tem aquele foco, não acolhe os conselhos, né? Você pode ter isso num grau maior ou num grau menor, né?
Então, beleza, Márcia, concorda aí, muito bom. Renata. Então, o teimoso é esse. Já o persistente ela tem uma constância e uma constância e consegue sim, vai seguindo os objetivos, mas está aberto para novas falas, está aberto para ponderações, está aberto para feedbacks. Esse é o persistente. E o resiliente é aquele que aguenta a lapada e depois vai, ele não se frustra, né? E a gente vive uma sociedade que a frustração, tá todo mundo milindrado, né? Toca num calo seu e você se milindra. Então a gente precisa investir, né, nessa questão de suportar os insucessos e os fracassos, que isso é normal. Eu recentemente vim desdramatizar algumas questões de não ter atingido o êxito em algumas coisas simples. E hoje eu estou aqui para poder compartilhar e avançar de novo. Então, assim é a vida. Assim a vida e a beleza de ser o que é, como diz o nosso amigo Gonzaguinha. No dia a dia, o teimoso é vaidoso. Quem mais? Além de vaidoso, o que é que o teimoso é? Contribuam aí, pode colocar características aí. Eu acho que todo mundo tem um pouquinho de teimosia, né não? E aí pode falar de carteirinha. Então assim, ó, outra coisa super importante ainda dentro dessa terceira dica dos limites, é o perfeccionismo. Betis, seja bem-vindo. O perfeccionismo, pessoal, o perfeccionismo, tem gente que diz, meu único defeito é ser perfeccionista. E como se gabando assim, não, eu sou perfeito. Isso é uma desgraceira, a gente tem que largar esse negócio de ser perfeccionista. Porque o perfeccionista atravanca, o perfeccionista fica ali, é quase que um teimoso. É um teimoso que fica ali, batendo, não, eu tenho que ficar do meu jeito. E isso aí atrapalha demais, exaure as energias. O teimoso tem um ego inflado. Exatamente, Paulinho. O teimoso é pau. E aí, mas a gente tem que olhar para dentro. Qual é o grau de teimosia que eu tenho? Né? E sofre muito. E aí, ó, então, essa terceira dica é isso. Identificar, cuidar dos limites, não ultrapassar. Às vezes a gente vai ultrapassar sim, que é normal. A gente ultrapassa às vezes, várias vezes. Mas essa lucidez, dessa autodeterminação, a gente tem sempre estar atento. Opa, errei. No próximo passo eu vou lá e diminuo. No próximo vou lá e diminuo. E aí a gente vai tomando lucidez cada vez mais antes. Perfeição é terrível para as relações. Eu lembro uma vez que eu fiz um curso, só uma curiosidade. Pessoal, eu fiz um curso uma vez de liderança no Sebrae, lá em João Pessoa, e tinha um cara numa equipe, é o Evol, não sei se vocês já fizeram esse curso, Evol, muito legal. Isso já faz um tempo. E tinha um cara numa equipe que era tão perfeito, era para aqueles jogos de montagem. E aí ele pegava os papeizinhos, ele entrou na internet, viu uma maquete, começou a construir uma pirâmidezinha com os palitos colados um no outro, com grau, com ângulo, com tudo. E aí a gente ficava olhando assim, e só ele trabalhava. Porque ninguém da equipe tinha coragem de meter a mão. E vê que coisa séria. Então o perfeccionista, ele mais separa do que agrega. Né? Então assim, a gente tem que ficar atento a isso, ao nosso grau de perfeccionismo e o quanto nos faz sofrer. Tá? Então essa é a terceira dica, que identifique os seus limites e busque não ultrapassá-los. Então, o perfeccionismo, a teimosia, isso tudo faz a gente ultrapassar os limites. Tá? Quarta dica, quem chegou aí depois, lembrando que esse mapa vai estar disponível para vocês. Na minha bio tem um link e tem outras novidades que no final eu vou dizer para vocês. Então, ó, outra dica importante, a quarta dica. 4 de 5 dicas, né, que a gente vai trazer aqui para vocês. Quem mais aí? Alguém quer falar alguma? Quer comentar alguma? A gente aqui está aberto, estamos bem no nosso tempo. E aí a gente pode abrir para qualquer comentário. Né? Outra dica super importante. Valorize os feedbacks. O autodeterminado não lúcido, né, um pouquinho do teimoso, ele não valoriza os feedbacks. E os feedbacks é uma coisa extremamente importante. Né? Porque às vezes, aí ó, no feedback, só que claro, mais separa do que agrega. Beleza, Nunes, é isso mesmo. Julinho, grande companheiro, muito bom ver você aqui. Olha aí, depois vocês me sigam lá no meu Instagram, marquem lá, que aí tem coisas interessantes. Então, ó, o feedback, claro que aí vai uma consideração interessante no feedback, porque muitas pessoas não sabem dar feedbacks. Muitas pessoas não chamam a pessoa de uma forma adequada. Aquela máxima que a gente elogie em público e critique no privado. Muita gente não sabe ter o cuidado, a diplomacia. Já dizia Aristóteles, né? Todo mundo pode se zangar, mas na hora certa,
no tempo correto, com a pessoa correta e o momento correto. Então todo mundo pode se zangar, agora tem que ter cuidado. As pessoas muitas vezes não têm cuidado, e isso gera um efeito cascata terrível. Né? Recentemente eu tive uma experiência que diz assim, às vezes o que a gente fala, pessoal, acreditem, o que a gente fala, eu acho que vocês sabem também, o feedback correto é um presente que recebemos. Perfeito, Fabiana, perfeito. O que a gente fala, o que sai da nossa boca, isso pode gerar um efeito que é inimaginável. Né? Então a gente, quando fala algo, a gente muitas vezes tem que refletir. É feito um e-mail que a gente manda com cópia oculta. Às vezes essa decisão, com cópia ou com cópia oculta. Então eu já sofri em alguns momentos com essa questão de cópia oculta e com cópia. Às vezes você responde e quando vê você, eita, deu uma maior bronca. Então o feedback, muitas vezes você fala algo e não era no momento adequado, porque a gente na nossa ânsia, na nossa emoção, né, e aí não faz da forma correta. Inteligência emocional muda tudo. Precisa sim investir cada vez mais. Na inteligência emocional você vai se autoconhecendo, né, e aí você vai vendo essas perspectivas. Botou aí, e é para todos, meu apoio online chegou, é Ricardo.s Magalhães, isso aí é o meu Instagram. E aí, valorize os feedbacks, como a Fabiana falou, é um presente, feedback é um presente. E eu digo assim, não seja receptivo, não seja reativo, e sim receptivo. Mesmo que aquilo ali lhe incomode, você tem que aproveitar essa oportunidade. Se aquilo ali for uma batatada, se aquilo ali for não tinha nada a ver, beleza, né? Não tem nada a ver, aí isso não incomoda. Agora, quando algo incomoda, é porque tem alguma milindres, exata. Quando algo incomoda, é porque tem a ver com você, sim, comigo, sim, né? Eu digo para vocês e sempre me incluo nesse processo, porque isso aí não tá todo mundo junto e misturado, né? Então assim, e outra coisa, não vá culpar o mundo, não vá culpar o outro. Aí eu falo do lado da pessoa que dá o feedback, né, que também tem que ter o cuidado, e falo do lado da pessoa que está recebendo o feedback, que também tem que ter, assim, puxar para você, puxar a responsabilidade para você. Muitas vezes a gente entra no processo de vitimização, né, e vai vitimizando e se vitimiza, o problema é o mundo todo e o problema não é ela. Eu tenho uma pessoa que diz, poxa, depois teve um momento que para mim o mundo estava todo mundo errado, só eu certo. Então tem alguma coisa troncha aí, né? Então você ser receptivo a esse feedback é uma oportunidade evolutiva para você ter algo. Imagina, a pior coisa quando você está numa relação afetiva, o silêncio. O silêncio, quando aquele silêncio ocorre, é sinônimo de que a relação não está boa. Já perdeu a esperança da pessoa argumentar, a pessoa trazer informações, e aí esse silêncio não é legal, sabe? Agora tem que saber falar e tem que saber da forma correta. Então, e outra coisa, ser grato. Poxa, valeu pelo teu feedback aí. Esse final de semana eu estava correndo com os amigos e eu recebi ótimos feedbacks de um grande amigo meu, e eu disse, poxa, valeu, eu vou refletir sobre isso aí. E aí você às vezes erra, mas aí você já parte com mais lucidez, tá? Então, a gente tem os pontos, outra coisa do feedback também, a gente tem os pontos cegos, né? Tem aí a teoria da janela de Johari, não sei se vocês já ouviram falar, que aí a gente tem o eu cego, que todos sabem e você não sabe. É feito o ponto cego do carro, do retrovisor, né? Deixa eu ver o que mais aqui. Renata, quer que o outro melhore. Sublimar é muito positivo em alguns momentos, né? Em alguns momentos, Silvia. Então assim, vai colocando aí que agora já dá para eu, em alguns momentos, falar um pouquinho. E aí assim, todos têm o seu ponto cego, né? Sim, porque o silêncio tem a ver com o se importar. Se você está em silêncio, você não se importa. Claro que você não vai estar falando toda hora, feito um tagarela e falando de toda forma, né? Então assim, janela de Johari é uma das técnicas que evidencia os nossos pontos cegos. A gente tem o nosso inconsciente, que também não conhece os nossos comportamentos. O outro conhece, mas a gente muitas vezes não conhece. Às vezes é uma coisa tão sutil que a gente não percebe. Questões ocultas, as nossas sombras. Tem o efeito sombra, se vocês puderem, tem uns vídeos na internet bem interessantes sobre o efeito sombra. E aí, assim, dentro desse feedback, você ser mais flexível, né? Porque, veja, tudo isso, o que é que a gente está falando? A gente está falando da autodeterminação lúcida, né? E os seus efeitos. Então, se eu tenho a autodeterminação, não está lúcida, não está semilúcida, o que é que vai me ajudar? A minha reflexão
e os feedbacks das pessoas. Aí você está lá fazendo uma determinada atividade e uma pessoa está dizendo, poxa, não está legal, não está legal, olha para isso. Você diz, não, é isso mesmo, eu tenho o meu propósito e vou nessa. E está todo mundo falando. Né? Então, é importante você ser flexível em alguns momentos. Né? Já diz, tem uma frase de Einstein, né? Mas também é questionado se essa frase é dele também, que diz assim, insanidade é continuar fazendo a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Né? Você sempre está fazendo aquela mesma coisa e está buscando resultados diferentes. Isso não é lucidez, isso é loucura, isso é burrice, é insanidade. Às vezes a gente precisa sim parar, afiar o machado, tá lá você cortando a cana, tal, e o outro lá também cortando, e aí começa o machado a ficar cego e você precisa dar uma paradinha para afiar o machado. Até minha esposa recentemente disse assim, Ricardo, eu estou nesse processo de preparar os cursos e foi muito puxado para mim, eu comecei a tomar algumas decisões erradas. Né? Por quê? Porque eu não estava parando, decisões nada demais, mas tipo, fazer uma ação de divulgação que perder muito tempo, que não era prioritário, sabe? Então assim, eu estava perdendo muito tempo em algo que não era prioritário. Tá? Então isso é sério e você precisa sempre parar. Peraí, será que eu estou fazendo da forma correta? Será que eu estou... Quais são os efeitos que isso está causando? Para mim, para as outras pessoas. Né? E aí a gente vai recordando todas as nossas dicas que a gente já tem falado. Certo? Então fiquem atentos. Evitar dentro desse feedback autocobrança excessiva. Você, poxa, recebe um feedback? Poxa, beleza. Valeu. E também assim, e não dramatizar. Porque às vezes você fica para baixo, a pessoa lhe dá e você fica... Vamos ser, pessoal, sejamos autores da nossa vida. A gente recebe aquilo ali, beleza, valeu, se faz parte. Eu já participei uma vez de um curso bem interessante, que era você era a cobaia. Você sentava no meio, aí a pessoa até desse livro, as pessoas que lhe conheciam liam as perguntas, né? E fazia algumas perguntas, você ficava numa roda viva, literalmente. E aí as pessoas faziam a pergunta, você respondia, aí dizia, olha, a sua incoerência, você está falando isso, daqui a pouco você falou dessa outra forma. Aí tem umas coisas que você chega em gole seco. Mas se você sabe que a intenção daquelas pessoas é lhe ajudar. Você sabe que aquilo ali é fazer com que você evolua e você seja uma pessoa. Obrigado, Nunes, vou fazer isso agorinha. É porque a vontade de passar informações para vocês é grande e termina que eu esqueço de beber água. Então assim, ó, e aí é muito interessante isso. Eu fiz 2 vezes esse curso, que é o chamado Consim Cobaia. A Consim é a consciência, a pessoa é uma cobaia. E aí a turma vai falando nas suas incoerências, numa perspectiva positiva, né, para que você veja esses pontos cegos. Então, a gente tem que desdramatizar. Tem hora que dói, sim, mas se a gente quer ser uma pessoa melhor, se dói é porque tem alguma coisa a ver. Ah, não, mas você não sabe quem é o outro. Não, mas não importa, o que importa é você, sou eu. A gente é responsável por a gente mesmo. Se a gente está numa situação é porque a gente cavou de alguma forma aquela situação. Sem culpas, como eu disse assim, sem autocobranças excessivas. Né? E aproveitar, às vezes é tão difícil mudar, é verdade, Ana. É um exercício diário de autorreflexão. Perfeito, perfeito, é isso mesmo. E aí o que é que acontece? Quantas vezes a gente reflete? Quantas vezes você reflete? Quantas vezes eu reflito? Eu já fiz uma técnica de reflexão várias vezes, assim, até de 5 horas eu já refleti, mas recentemente eu não tenho feito isso. E preciso fazer, eu até estava comentando com minha esposa, eu disse, olha, a gente precisa ir um dia, a gente tem um local lá em aldeia, preciso ir um dia, ou então em casa mesmo, de ficar isolado, eu preciso disso, de ficar isolado e refletir sobre algumas coisas, porque quando a gente faz isso, a gente amplia a lucidez. Só que o que é que acontece? A gente está numa pandemia, as pessoas estão no Netflix direto. Eu até outro dia postei uma fotozinha no Netflix, mas isso é 8 da noite, depois de um dia super puxado, depois de outros investimentos. Aí disse, agora é hora de relaxar. Então assim, e estou assistindo uma série bem legal, Away, né, que é distante, né, bem legal isso aí. Então assim, Anushka, seja bem-vindo aí. Ó, não saiam, que no final eu vou... tem 41 pessoas aqui online, e no final eu vou trazer uma surpresa para vocês. Então, ó, se não saiam, porque talvez você esteja saindo ou por causa do compromisso, ou porque algumas coisinhas dói. Então aproveita já para fazer esse primeiro exercício de suportar algumas questões, né?
estou num período de autorreflexão. Aí as pessoas, pessoal, não é na nossa cultura, eu não estou culpando ninguém, eu também me envolvo nisso, mas a gente precisa parar de gastar tempo demais em outras coisas que não são prioritárias, né? Eu espero, não sei se vocês concordam com isso, né? Então assim, a gente precisa refletir e aproveitar as próximas oportunidades. Sempre a gente diz, sempre vai ter, e aproveita o presente, mas vai ter sim oportunidades que virão hoje, amanhã, e se você está lúcido, você vai aproveitar o hoje e amanhã ser um pouquinho melhor. Amanhã ser um pouquinho melhor. Então, segue a quarta dica, valorize os feedbacks, tá? E a quinta dica, a quinta e última dica é utilize ferramentas e técnicas. Que ferramentas e técnicas, né? Por exemplo, tem no celular, no meu celular aqui que não dá para mostrar para vocês, mas eu tenho uma ferramenta que por exemplo, para emagrecimento. Tem uma ferramenta chamada no celular Fat Secret. Fat Secret, muito legal essa ferramenta, que ajuda você, e é super simples de você utilizar. Você que quer restringir, acompanhar o que você se alimenta, é super legal. Né, Cássia, o autoconhecimento é o caminho. Eu diria que o autoconhecimento é fundamental. Eu até outro dia eu estava olhando no site do hospital, viu, Paulinho? Do hospital Albert Einstein, o hospital lá de São Paulo. Nunes também conhece lá. E eles têm um curso de autoconhecimento que é R$7.000. Eu até botei no curso IE em ação. Então, assim, R$7.000. Tem outros cursos de R$12.000. Por que isso? O Amana Key mesmo, que é um curso também top, são caríssimos e é curso de completamente autoconhecimento. Por quê? Porque a gente precisa investir nisso, pessoal. É sério. A gente precisa parar e refletir. Então, assim, ferramentas. Verusca, seja bem-vindo. Muito bom que você está aqui com a gente. Olá, Renata. Vamos lá. Autoconhecimento é tudo. Exatamente, Inês. Mas se a gente sabe que é tudo, por que a gente não investe? Vê o paradoxo, né? Eu falo para você e falo para mim. A gente tem que investir, faça o método de Rose. E aí cada um vai ter o seu método. Seja bem-vindo, Verusca. Cada um tem o seu método, a sua forma. Tem gente que gosta de meditação, tem gente que... Eu não estou falando assim, cada um tem o seu estilo e muitas vezes isso é personalíssimo. Por exemplo, eu estou usando essa pulseirinha aqui. Essa pulseirinha é de um desafio que eu fiz com a turma anterior de 15 dias. E aí eu estou, assim... continuando um desafio pessoal, e a cada turma que eu faço de inteligência emocional, eu também me envolvo nas atividades para que eu possa também aproveitar, né? A gente tem que, a cada turma a gente está interagindo. Então, Headspace é um aplicativo de meditação que minha esposa usa, muito legal, né? Que ele tem várias técnicas e várias formas de você se acalmar, o Headspace. Você tem o seu caderno de anotação, você tem a agenda, a gente tudo está falando da dica número 5, que é utilize ferramentas e técnicas. Você tem planejamento pessoal. Quantas vezes a gente, ao tomar uma decisão, a gente bota lá no papelzinho, e eu ainda uso minha pulseira. Beleza, Silene? Silene fez o curso comigo e a gente fez o desafio e tem a pulseirinha. E aí, pessoas que estão... E a gente, curiosidade, pessoal, a gente às vezes tem que investir em alguns desafios. E a gente, se vocês olharem na internet, o que mais tem é desafio. Desafio da meditação, desafio disso. Desafie-se. A gente tem que se desafiar mesmo. E é nesses momentos a gente pega o embalo e faz algumas mudanças. E aí, agenda pessoal, a técnica aí você bota os seus prós e seus contras. Quais são os prós e contras de cada decisão que você toma? Ricardo, eu vou sair em cada decisão botando prós e contras? Não. Mas você vai começando nas decisões, pelo menos mais importantes, você vai fazendo isso. Vão lá, Paulinho, também aprendo muito com você, cara. A toda hora que a gente está junto, você sempre passando a sua inteligência aí na medicina, você passando dicas muito importantes. Você é um grande brother. E aí, planejamento, você pensar em prós e contras, pelo menos nas ações mais importantes. Bota num papel. Se eu tomar essa decisão, eu quero, por exemplo, vou correr uma maratona. Eu fiz a Maratona do Rio em 2019, ano passado. Teve prós e contras. Hoje, se eu analisar, disposto, talvez eu não fizesse dessa forma. Porque a gente... E aí você sabe que na corrida a gente tem a endorfina. Eu me lembro de uma corrida que eu fiz para a aldeia, de Boa Viagem para a aldeia, e eu estava endorfinado, assim, numa emoção, aquela coisa parecia que eu estava no flow, flutuando. E naquele momento,
assim, você é um êxtase inigualável em muitas situações. Para quem corre sabe disso. E aí depois você vê os impactos que aquilo... Eu falo na corrida, você pode falar em qualquer outro hobby que você tenha, no trabalho que você gosta. E aí você tem aquele trinômio motivação, trabalho e lazer. Né? E aí você se sente motivado, o seu trabalho é um lazer. E aí às vezes você passa do limite. Né? Então isso também tem um impacto. Certo? Então sempre a gente pesar os prós e os contras. E uma técnica, eu botei aqui uma técnica da janela. Que é a técnica onde você... Imagina que você está na janela e você vê o mundo passar. Você está na janela da seu apartamento, onde for, e você olha ali aqueles fatos seus. Hoje, antes de ontem eu fiz isso, foi muito legal, sabe? Assim, de algumas ações que eu tenho feito. Então a gente tem que sim pensar e refletir. Então essa técnica utilize ferramentas que vai lhe apoiar na sua autogestão, certo? Vamos lá, Carla, show de bola. E aí eu quero já ir me encaminhando para a conclusão. Dois exemplos que eu sugiro para você começar a praticar a autodeterminação lúcida. Né? Que exemplos são esses? Bem simples. Esse exemplo é bem simples. Exercício diário de gratidão. Gratidão. Você é determinado a perceber os pequenos atos de gratidão. Você determina-se a isso. Né? Eu determino. Aí outro dia, e às vezes são pequenos atos, pessoal. Não precisa ser coisas grandes, não. E a gratidão é um exercício de memória. Vai sim, Clécia, vai ficar gravada a live sim. Então, ó, a gratidão é um exercício de memória. Porque se você não tem boa memória, você não vai ser grato. Anotem isso, reflitam depois. Então, ó, é autodeterminação para agradecer. E aí eu aproveito para agradecer a vocês, a Silvia, a toda a Secretaria da Educação, a todas as pessoas, direta e indiretamente, que participam, que dão apoio, né, em todo esse processo. Então eu agradeço enormemente a todos vocês, as pessoas que ajudaram a divulgar, a tudo isso aí. A minha esposa, né, a tudo, assim, as oportunidades, aos filhos, ao programa Bem-Estar, aos amigos. Então a minha eterna gratidão a vocês. Não é aquela coisa mística, vou ser grato. Não, a gratidão é um ato racional, é um ato de inteligência, sabe? Então a gente tem que tirar esse cunho místico, essa cunho... Não, se você for inteligente, você vai ser grato. Porque aquilo ali vai gerar um efeito muito positivo em você. Né? Então o exercício da gratidão é uma autodeterminação lúcida que você pode fazer tranquilamente. Né? Outra, Inês, eu sou grato a você, né, pelas as questões que a gente vivencia. Tá? Então, e uma outra dica que eu dou para vocês de sugestão de exercício de lucidez nas mudanças comportamentais contínuas. Busque mudar, busque ver o seu gargalo e enfrente. Vá em frente. Né? Porque a gente às vezes se auto-sabota. Poxa, eu tenho um gargalo, aquilo ali que está me incomodando. Às vezes é difícil, a gente se determina para várias coisas. E eu também sei disso. Mas quando você vai olhar para dentro de você, por que você não se enfrenta? A gente é determinado para várias outras ações, seja esportivo, seja alimentar, seja trabalho. Mas quando você vai para aquele seu calinho, aquele meu calinho, a gente fica comendo a papa pela beirada e não aprofunda. Né? Então, isso aí é outra coisa importante. Então são os gargalos evolutivos, as reciclagens necessárias e as reflexões, acertar os erros e as oportunidades de melhoria. A gente tem que fazer isso. Aí eu trago outra pesquisa bem interessante que eu vi de uma pesquisadora de 4 anos que ela estudou sobre a autoconsciência das pessoas. A autoconsciência, pessoal, quando você começa a tomar... Ela fez a pesquisa e disse assim, eu pesquisei um universo grande de pessoas durante 4 anos e eu percebi o seguinte, que 95% das pessoas que pensam ser autoconscientes, apenas 10 a 15% realmente são. Vê, a pessoa pergunta, você se conhece, você é autoconsciente? Sou. E aí o que é que acontece? Quando faz as checagens, ela percebeu que apenas 10% a 15% realmente se conhecia. Isso significa o quê? Que 80% da gente, 80% das pessoas se auto-enganam, mentem para si mesmas. Então a gente se auto-engana, a gente acha que sabe, mas na hora do pega para capar, a gente é surpreendido, né? A gente é surpreendida. Então, o auto-engano, vocês conhecem, já me conheço, mas e na hora
na hora que o calo aperta, na hora que o calo toca nas minhas emoções, na hora que toca nos seus filhos, nas pessoas que você ama, como é que é? Né? Então, vai aí a reflexão. Então, autodeterminação para o autoconhecimento, para pensamentos positivos, isso faz sim a diferença, né? Vai fazer com que você melhore e você se desenvolva. Então, esses são duas dicas finais que vocês podem observar. Essa autopercepção quanto à gratidão. Outro dia o cara, porque eu simplesmente saí e fui dar uma surfadinha no meu final de semana, e aí o porteiro do prédio encheu a garrafa d'água, né, que eu tinha para poder tomar um banho depois do surf. Poxa, aquilo ali, depois, poxa, sou grato a ele. E aí, vez por outra, quando faz alguma besteira assim, eu disse, muito obrigado, seu Carlos, por isso aí. Então, são pequenos atos. Encher uma garrafa, né? Muitas vezes a gente passa batido e não faz isso. E aí, pessoal, encaminhando agora de verdade para o nosso encerramento, dentro dessa perspectiva de mudança comportamental contínua, eu, num esforço assim significativo, estou colocando um curso também de inteligência emocional em ação. E aí vocês, na minha bio, tem um link, primeiro para vocês fazerem download dessa palestra. Eu também queria falar assim, um pouquinho, coisa bem rápida, depois você aprofunda, que é uma oportunidade evolutiva sim. É uma oportunidade evolutiva de você investir em você, eu digo isso com sinceridade, porque eu fiz esse curso com várias práticas, com muito carinho. Acreditem. E os alunos que participaram, se tiver algum aluno aqui, bota um okzinho, bota um comentário aí do que vocês fizeram, né, o que é que vocês acharam. Então, assim, foi muito legal. Eu notei que contribuiu significativamente para a mudança, para a vida das pessoas. E aí a gente precisa fazer isso, pessoal. A gente precisa pegar 5 minutinhos e investir na nossa melhoria. E o curso é super dinâmico. As pessoas disseram assim que parecia uma sala, em sala de aula, e eu fiz isso sim. Porque como se fosse dinâmica de sala, que já tinha esse curso em sala de aula. Né? Inês também aí falando, Inês viu. E aí na minha bio vai ter mais informações. Eu queria destacar também que o curso está no Instagram, pessoal, nesse link que está na minha bio, tem umas coisinhas que vocês precisam fazer. Curtir, tem uma regrazinha, acessem lá, vocês podem concorrer a um cupom de 90% de uma bolsa de abatimento. Quem está assistindo aqui a live, eu estou fazendo isso para que vocês possam participar, quem puder, claro. Amigo, familiar, esposa, tem pessoas que eu digo, faça com sua esposa. Tem uma amiga lá na Alemanha que eu disse, faça junto com seu esposo, poxa, vai investir um pouquinho em cada um. E é muito legal isso, ó. Clécia fez o curso, né? E Clécia também posta altos depoimentos muito legais. E aí ó, a gente vai ter no Instagram, tem as regras lá no link, na minha bio. Aí eu vou fazer um sorteio de 90% de uma bolsa. A pílula vai ter um sorteio de um livro também, mas para isso vocês têm que seguir a regrinha lá, os critérios. E tem também, até hoje, o curso começa amanhã. Até hoje, quem se inscrever vai ter 50% de desconto. O curso, vocês vão ver que é um curso que é super acessível. Você pode dividir em 12 vezes. Vocês olharem o valor, vocês vão ver. A minha intenção desse curso é ajudar as pessoas a se desenvolverem de verdade. Não são passos fantásticos e nem milagrosos, mas é um pequeno passo. Se você disser assim, poxa, eu comecei a ver aquela realidade de uma outra forma, isso para mim já valeu. Porque mudar comportamento não é rápido. O professor, quem é professor do Recife? Como eu não entendi não aí, Renata. Então, ó, pergunta de novo. Então, ó, acesse lá no Instagram, acesse um site, vejam, curtam, por favor, curtam aí o endereço está aí. Aí, claro, o endereço é do Educa Vida. Mas tem na minha bio, tem também o endereço da live. Por favor, coloca aí, que inscreva-se. Então a gente está em 28 segundos restantes. Pessoal, desculpa que eu queria abrir para vocês a fala, mas a gente vai ter várias outras lives. Essa é a segunda e eu tenho várias outras com várias ideias para que a gente possa ampliar o nosso autodesenvolvimento. Tem sobre coragem, tem sobre autodeterminação, tem um bocado de coisa. 7 segundos para terminar. Meu muito obrigado, minha gratidão e fiquem atentos, sigam no Instagram.